Capítulo 386. Cidade de Prata. Derek Berg não fazia ideia de como chegou em casa. Tudo o que ele lembrava era o horror indescritível. O caráter e o comportamento de Dark Regency não pareciam muito diferentes de seu antigo eu. No entanto, era verdade que havia uma mudança nele que era perturbadora. Derek temia que a Cidade de Prata fosse alvo do Deus maligno, o Criador caído, com medo de que a Cidade de Prata fosse destruída antes que ele pudesse se tornar o Sol, salvando-a de sua maldição de mais de 2000 anos, e dar esperança e sol aos residentes daqui. Naquele momento, ele se odiava por não ser forte o suficiente, por ainda estar apenas na sequência 8. Não, eu não posso apenas assistir de braços cruzados. Derek levantou-se repentinamente e se preparou para correr até a torre e contar aos outros anciãos do conselho de 6 membros e ao chefe Colin Iliad o que havia descoberto. No entanto, Derek sabia que tais anomalias não eram suspeitas. Cada vez que exploravam as profundezas da escuridão, os membros passavam por um período de intensa tensão que durava dias, dezenas de dias ou até mais de um mês. Além disso, as planícies desoladas desabitadas e a jornada sem esperança trariam depressão extrema. Além disso, para sua segurança, os membros da equipe de exploração não teriam permissão para liberar nenhum desejo sexual reprimido durante suas excursões, o que os fazia agir de maneira diferente após cada exploração. Se terminassem com mais da metade da equipe morta ou ferida, uma grande mudança na personalidade não era uma ocorrência rara. A maneira de lidar com essas pessoas só poderia ser tratada por meio da quarentena usual e tratamento com quase zero exceções. A Cidade de Prata tinha as 3 primeiras sequências do Caminho do Dragão, então não faltavam analistas de Psique 1. Derek correu para a porta e de repente diminuiu a velocidade. Ele sabia que esse método de reportar ao conselho de 6 membros poderia não ser eficaz. Isso provavelmente levantaria suspeitas, e poderia até haver a ameaça de ser alvo da pastora, anciã Lovia. Depois de andar de um lado para o outro por mais de 10 segundos, Derek cerrou os dentes e abriu a porta. Ele sentiu que deveria avisar os anciãos do conselho de 6 membros, mesmo que fosse um grande risco para ele. Para a grande maioria dos residentes da Cidade de Prata, sacrificar suas vidas para manter a existência desta cidade e a continuação desta civilização era a crença que estava arraigada em seus ossos. Pessoas egoístas geralmente não viviam muito em tais ambientes, independentemente de estarem fora ou dentro de casa. Claro, Derek não era completamente imprudente. Sob a tutela dos membros do clube de tarô, especialmente o enforcado, ele entendeu claramente que havia momentos em que era preciso ter paciência, proteger-se adequadamente e evitar sacrifícios desnecessários para melhor defender a Cidade de Prata. Vou apenas falar sobre a anormalidade que observei. Não deveria ser alarmante. Derek se consolou, correndo cada vez mais rápido. Finalmente, ele viu a torre que representava a mais alta autoridade na Cidade de Prata. Ele encontrou um Beyonder de plantão e fez um pedido para se encontrar com o chefe. Para a surpresa de Derek, o Beyonder não fez as perguntas habituais. Depois de simplesmente passar a informação, ele foi conduzido escada acima até a sala do chefe. Muito estranho. Está diferente de antes. Derek sentiu que as mudanças nos detalhes o deixavam mais inquieto. Entrando na sala, ele viu o chefe Colin Iliad parado em frente a uma parede. Este ancião alto, com seus profundos olhos azuis e cabelos brancos bagunçados, estava de costas para 2 espadas penduradas na parede. Ele usava sua habitual camisa cor de linho e casaco marrom, e era difícil acreditar que ele era um especialista que havia caçado com sucesso muitos demônios e monstros. Derek Berg, que assunto realmente exigiria que você me contasse, cara a cara?
Colin perguntou com uma voz profunda. Vossa Excelência, Derek cumprimentou. Eu vi a equipe enviada para explorar aquele templo no campo de treinamento hoje. Descobri que Dark Regency que conheço passou por uma estranha mudança. Ele não está mais tão alegre quanto antes, e seu sorriso é tão educado quanto o de um estranho. Além disso, a anciã Lovia não muda com frequência a maneira como ela fala como costumava fazer. Colin olhou profundamente para Derek e perguntou em voz baixa: só essas duas coisas? Sim, sim, Derek abaixou a cabeça, acho que pode haver algo incomum nisso. Colin acenou com a mão e disse: entendi, vou pedir a Flor para fazer uma investigação. Você pode voltar. No futuro, você só precisa relatar tais assuntos diretamente ao guardião da torre. Flor era o analista de psique mais experiente da Cidade de Prata que estava mais próximo da sequência 6. Era uma pena que não houvesse fórmula de poção após a sequência 7. Depois de receber tal resposta, Derek saiu tristemente. Olhando para as costas de Derek, enquanto ele desaparecia pela porta, Colin suspirou de decepção. Reticências. Depois de conversar com o Dr. Aaron sobre a situação de Will Alception por um tempo, Klein desceu da carruagem e pegou o metrô a vapor. Depois de 3 paradas, ele chegou perto da rua Minsk e mudou para uma carruagem pública sem trilhos para voltar para casa. Como ainda era cedo, ele usou a adivinhação para confirmar que o inquilino anterior não estava mentindo e então continuou diligentemente a estudar o livro dos segredos. Desde que obteve este livro misterioso, o uso de Klein do espaço misterioso acima da névoa cinza tornou-se cada vez mais engenhoso à medida que ele completou muitas outras técnicas notáveis. O que me limita agora é minha própria sequência, minha própria força e espiritualidade. Tarde da noite, Klein escondeu o livro dos segredos e foi ao banheiro se lavar, preparando-se para dormir. Naquela noite, ele dormiu profundamente. Mesmo os sinos da igreja pela manhã só o faziam se virar. O inverno é a melhor época para ficar na cama. Klein grunhiu e se levantou. Para recompensar o herói bandido Imperador das Trevas, ele comeu um ovo cozido com açúcar e geleia de morango que comprou especialmente para juntar com pão branco. Assim como ele estava saboreando sua refeição, a campainha tocou de repente. Eu não disse a Mike para vir depois do café da manhã? Ele tomou um gole da sopa doce e limpou a boca com um guardanapo. Segundo seu acordo com o repórter Mike, ele só chegaria meia hora depois do café da manhã antes de começarem a entrevistar as meninas resgatadas do Burgo Leste. Se Mike não aparecesse depois de meia hora, isso significava que o assunto seria adiado por um dia. Klein caminhou até a porta, mas antes que pudesse estender a mão, o contorno de um visitante apareceu em sua mente. Ele não era o repórter Mike Joseph, mas o Dr. Aaron Ceres. Bom dia, Aaron. Você dormiu tarde ontem à noite? Klein notou que o rosto de Aaron estava pálido, então ele silenciosamente ativou sua visão espiritual para dar uma olhada. Aaron tirou o chapéu e a bengala e começou a tirar o casaco, mas o ar frio da sala o impediu. Klein riu secamente e disse: como você sabe, vou sair hoje. Mike pode vir me procurar, então não acendi a lareira. Aaron assentiu e não disse mais nada. Ele seguiu Klein até a sala de estar, encontrou uma cadeira e sentou-se. Sherlock, tive um pesadelo ontem à noite. Sonhei com aquela criança, Will Alception. Pesadelo? Isso está dentro dos limites do meu conhecimento. Sou um profissional quando se trata de interpretar sonhos, muito mais profissional do que a famosa dedução. Klein se inclinou para a frente, juntou as mãos e disse: que tipo de pesadelo? Aaron relembrou e disse: existem alguns detalhes e processos dos quais não consigo me lembrar.
O que mais me lembro é um campanário alto e escuro como breu com uma enorme cobra prateada enrolada em torno dele. Ela se movia lentamente, olhando para mim com seus olhos vermelhos frios e impiedosos. Não sei porquê, mas eu entrava no campanário, e subia as escadas e, outras vezes, descia as escadas, atravessando paredes após paredes, uma porta trancada após a outra. Finalmente, encontrei a criança chamada Will Alception em um canto escuro. Ele pulou alguns passos em uma perna e se enrolou contra a parede, com cartas de tarô espalhadas por toda parte ao lado dele. Quando ele me viu, ficou assustado e feliz. Ele gritou: Dr. Aaron. Todo o sonho foi mais ou menos assim antes de eu acordar. Klein ouviu atentamente e pensou um pouco antes de perguntar: Will Alception disse mais alguma coisa? Aaron franziu a testa em pensamento antes de dizer de repente: sim, ele disse, Dr. Aaron, uma cobra quer me comer. Depois disso, uma cobra prateada gigante pendia do teto, com a cabeça voltada para mim. Sua boca era muito grande, mas não tinha dentes, nem língua, e era completamente vermelho sangue. Cobra prateada gigante, um campanário escuro como o breu. Will Alception protegido sob camadas de proteção. Klein disse ao Dr. Aaron com voz comedida: não é um sonho muito estranho. Provavelmente, você inconscientemente sentiu algum tipo de situação em que ele estava enquanto conversava com Will Alception, que era ameaçado por alguma coisa. É por isso que você sonhou com algo assim, uma criança escondida nas profundezas de um alto campanário, atrás de inúmeras paredes e portas, enormes cobras prateadas enroladas no topo do campanário. Como detetive, sabemos um pouco de psicologia. Também é frequentemente falado nos jornais. O que não entendo é por que você não teve esse sonho até hoje. Klein não mentiu sobre sua interpretação, mas não revelou as possíveis razões verdadeiras por trás dela. Aaron abriu a boca e disse: eu estava com muita pressa agora e esqueci de mencionar uma coisa. Enquanto falava, ele tirou uma carteira de couro e tirou uma garça de papel dobrada primorosamente. Depois de perceber que Will Alception e sua família haviam se mudado, lembrei que ele havia me dado isso antes de sair do hospital, dizendo: doutor, isso lhe trará boa sorte. Na hora não dei muita atenção e casualmente joguei na gaveta do escritório. Depois de me separar de você ontem à noite, fui recuperá-la e colocá-la na carteira. Como resultado, tive um pesadelo nessa mesma noite. Klein olhou para a garça de papel, balançou a cabeça pensativamente, e disse: Dr. Aaron, parece que Will Alception não lhe trouxe má sorte deliberadamente. Ele compensou isso mais tarde. A garça de papel inventada pelo imperador Roselle serve como um simbolismo para desejar-lhe felicidades. Além disso, ele disse que lhe traria boa sorte. Aaron inconscientemente perguntou: origami foi inventado pelo imperador Roselle? Não sei se foi ele, mas acho que provavelmente sim. Klein sorriu. Provavelmente. Nota: 1. Nome antigo para psiquiatra. Ponto.